Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor, te damos graças por esse privilégio que nós temos, Senhor Jesus, de estarmos na sua presença, de termos sido chamados pelo Senhor, cada um chamado pelo nome, Senhor, para estarmos na sua presença. Que privilégio, Senhor, que bênção, Senhor. Ó, Senhor, e que bondade do Senhor nos permitir estar aqui juntos, Senhor, fazendo memória da tua morte, da tua ressurreição, fazendo memória, Senhor, do perdão dos nossos pecados, do preço que o Senhor pagou em favor de cada um de nós. Bendito é teu nome, Senhor. Seja mesmo, Senhor, exaltado, seja mesmo louvado, engrandecido. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é digno, Senhor. Te pedimos, Senhor, que quando nós vamos aqui nesse tempo, Senhor, meditar na sua palavra, Senhor, nossa capacidade intelectual nem é tão grande, e mesmo que fosse, Senhor, quem é nossa mente, nossa capacidade intelectual para entender tua palavra? Nós precisamos da operação do teu Espírito Santo, Senhor. Para quem está aqui na frente falando, mencionando os textos, para quem está ouvindo, nós precisamos da ação do teu Espírito Santo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, opere entre nós, Senhor, opere em nós. Fala conosco, Senhor, nos abençoe, Senhor, com a tua palavra, nos consola, nos encoraja, nos dirige, nos dá direção, nos dá orientação. Sê conosco, Senhor. Invocamos o teu nome, Senhor Jesus, sê conosco, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, tem um versículo lá no livro de Isaías. Não precisa dos irmãos abrirem, não, só vou mencionar esse versículo. Mas ele diz assim, Isaías capítulo 21, versículo 11, diz assim, os irmãos conhecem esse versículo, já ouviram muitas vezes, diz assim: sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Por que estou mencionando aqui esse versículo, irmãos? Irmãos, eu penso que todos nós, não penso que seja uma preocupação minha, não, penso que todos nós estamos percebendo o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, e alguns alertas têm se ligado em nós, ou deveria ligar, Nós estamos vivendo dias, irmãos, muito diferentes, muito diferentes, E às vezes as coisas, o tempo vai passando, a gente vai acostumando com as coisas, e às vezes a gente corre o risco de achar que tudo está normal. Mas, meus irmãos, as coisas não estão normais. As coisas não estão normais. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala isso também, nós também temos que ter um outro ponto aqui, de equilíbrio nessa palavra, aqui, que é o seguinte: tem pessoas também que estão assustadas, amedrontadas com os acontecimentos de hoje, assim, com medo, inseguras. Tem gente que às vezes se bobeia, entra até em depressão. Não, irmãos, nós temos o Senhor. Quem não tem o Senhor, se preocupe mesmo e corra para o Senhor. Mas nós que temos o Senhor, irmãos, nos abriguemos nos braços do Senhor. Nós temos para onde correr, irmãos. Graças a Deus, nós temos para onde correr. Então, nós não precisamos de nós ficarmos apavorados. Não, irmãos, nós temos que estar atentos e apercebidos. Isso nós precisamos estar, Nós vimos aí nessas últimas semanas, a questão lá daquela guerra, lá de Israel, e do Irã, Nem todos, irmã Rita? Alguns nem viram, Estou falando que a irmã Rita comentou, que ela não estava sabendo, mas nós falamos para ela, ela ficou sabendo, irmã? E faz ela muito bem, irmãos, porque noticiário, às vezes a gente fica vendo noticiário aí, e a gente vê tanta catástrofe no noticiário, que às vezes é melhor não ver mesmo, Mas, irmãos, mais do que olhar para o noticiário, nós temos um lugar para nós olharmos, que fala todas as coisas. E aí eu quero lembrar, virei meu rosto aqui para o meu irmão Cleiton, eu quero me lembrar aqui que há poucos dias, o Cleiton
há pouco tempo, o Cleiton repassou conosco muitas questões relacionadas ao cumprimento da palavra de Deus. E um deles, se eu quero me lembrar com os irmãos aqui, o Cleiton mostrou para nós aqui muitas coisas, aquilo do livro de Daniel, mostrou para nós lá um cronograma das ordens dos acontecimentos, né? Um estudo, irmãos, que não é fácil, não, e eu recomendo aos irmãos. Irmãos, os irmãos sabem, né? Nós temos lá o site da igreja, né? www.igrejaemcontagem.com.br, né? Eu não sei se todos os irmãos aqui acessam, mas, irmão, vale a pena acessar. E vai lá na seção dos vídeos. E algumas mensagens, irmãos, não, olha que privilégio nós temos. Alguns de nós, não sei se hoje tem alguém aqui, alguns de nós vão anotando algumas coisas, que é muito bom. Mas, irmãos, até mais fácil do que isso, a gente pode voltar lá na internet lá e pegar algumas mensagens antigas e relembrar algumas coisas. Outro dia eu estava voltando numa mensagem do irmão Gino, lá em 2015. Olha que privilégio, irmãos. Nós podemos ir lá em 2015, lá em 2013, lembrar de tantas palavras que Deus tem falado conosco ao longo dos tempos. Então, por exemplo, esse compartilhado do irmão Cleiton, vale a pena nós voltarmos lá e revermos, lá tem muitas coisas importantes para nós. Dentre elas, o Cleiton mostrou para nós aqui, estou lembrando aqui para nós, o Cleiton mostrou para nós aqui uma menção lá do capítulo 2 do livro de Daniel, que foi o sonho do Nabucodonosor. Os irmãos se lembram dessa passagem mais ou menos? Nabucodonosor era o rei da Babilônia, né? E o povo de Israel tinha sido então levado escravo, cativo lá para a Babilônia. E aí esse rei era um rei, né, muito poderoso, um império muito grande, né, o império de Nabucodonosor, e ele teve um sonho. E ele ficou atordoado com o sonho que ele teve. Nós não vamos talvez ler esse texto todo aqui não, mas eu vou contar para os irmãos vão se lembrar. Ele ficou atordoado com o sonho que ele teve, e ele queria que alguém desse uma interpretação para ele. E ele tinha lá muitos sábios, muitos magos, muitos feiticeiros também, diz lá no texto, né? Homens assim considerados, vamos falar assim, autoridades religiosas, entre aspas, né? Que poderiam ajudar o rei. Então ele mandou chamar esse pessoal todo lá e falou assim, eu tive um sonho e eu quero que vocês me contem qual foi o sonho e qual que é a interpretação do sonho. Aí eles falaram assim, então, tá bom, rei, mas e aí, qual que foi o sonho? Não, vocês têm que saber qual que é o sonho. Mas, rei, como assim? Como nós vamos saber qual que é o sonho? Eu quero que vocês me digam qual é o sonho e qual é a interpretação, para eu ter confiança que a interpretação está correta. Então eles ficaram muito apertados e eles não conseguiram. Falaram, mas o que o senhor está pedindo aí? Nenhum rei nunca pediu. O senhor está pedindo uma coisa difícil demais. Então ele falou assim, se vocês me disserem o meu sonho e a interpretação, eu vou dar muitos prêmios, muitas recompensas para vocês. Mas se vocês não disserem, eu vou mandar matar todos vocês. Todos os sábios, todos os feiticeiros, os caldeus da época, os magos, né? Ele ia mandar matar todos. E eles não tinham resposta, então o rei ficou enfurecido e mandou matar todos. E quando foram matar, haviam alguns lá dentre esses sábios, né, do rei, que eram também lá da linhagem, lá do povo de Israel. Dentre eles estavam lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Oi? Então, quando foram lá procurar o Daniel e os amigos dele para matá-los, o Daniel falou, mas o que está acontecendo? Não, o rei teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar esse sonho, e o rei mandou matar todo mundo. Não, calma, peraí. O rei, Daniel foi lá e falou assim, o rei, nos dá um tempo, nós vamos pedir a Deus uma direção, nós vamos falar e nós vamos interpretar esse sonho para você. Então, Daniel voltou para casa, e um ponto importante, irmãos, né? Está lá no capítulo 2, se vocês querem deixar a Bíblia aberta, pode deixar, capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel voltou para casa, chamou o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, e falou para eles, olha, o rei quer mandar matar todos os sábios, porque ele teve um sonho, e ele quer que a gente descubra que sonho é esse, qual que é a interpretação desse sonho. Então, orem a Deus, para que Deus mostre isso para nós. Então, Daniel foi procurar os seus irmãos, para eles orarem. Irmãos, questões difíceis da nossa vida, nós temos que procurar os irmãos para nós orarmos. Primeiro nós temos que orar nós mesmos, né? Nós precisamos ir ao Senhor e clamar ao Senhor. Mas naquela dificuldade, Daniel foi lá aos irmãos, vamos orar para Deus nos dar direção, para Deus falar conosco, Deus pode mostrar essas coisas, né? E eles oraram, e Deus deu uma visão para Daniel de noite, e Daniel então teve a compreensão de qual foi o sonho que aquele rei teve, qual que era a interpretação. Os irmãos se lembram, o Cleiton compartilhou isso aqui para nós, estou sendo rápido aqui na lembrança desse assunto. E o sonho era uma estátua, né? Os irmãos se lembram. Era uma estátua onde tinha uma cabeça de ouro, o tronco de prata, né? Os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, os dedos, né? E os pés e os dedos ali, parte barro,
parte ferro, né? Então Daniel disse para o rei essa visão. Quando Daniel falou desse sonho, o rei falou, pá, olha, realmente ele falou o que eu tinha sonhado. Aí o Daniel deu a interpretação. Rei, a interpretação desse sonho são impérios. Deus está te mostrando o que vai acontecer nos últimos dias. Presta atenção, irmãos. Então está lá no livro de Daniel. Deus está te mostrando o que vai acontecer nos últimos dias. Então, rei, essa cabeça fala do seu império. Você é um grande rei. Depois de você, vai ter um outro reino, que é o reino Medo-Persa. Primeiro o reino babilônico, lá do Nabucodonosor. Depois o império Medo-Persa, que era esse reino, essa parte prata daquela estátua. Depois a parte de bronze, era o reino da Grécia, que também ia acontecer. Depois a parte de ferro, era o reino de Roma, né? Os romanos, que também vinha acontecer. E por final, lá aos pés, era uma parte do Império Romano, ali uma nova constituição, talvez, do Império Romano, né? Lá a parte dos pés ali do ferro com barra. Então, o Daniel deu a interpretação para o rei. Mas tinha uma coisa, o sonho não terminou. Então, o sonho falava de 4 impérios, ok, irmãos? 4 impérios. 5, se a gente pensar lá nos pés também, né? Esse último Império Romano lá, barro misturado com ferro. Mas não terminava aí. O Daniel falou de um 6º império. E o 6º império era que uma pedra foi cortada de uma montanha, foi cortada sem mãos, e aquela pedra viria, e ela ia bater nos pés daquela estátua, e ia esmiuçar o ferro e o barro, mas também ia esmiuçar o ferro, ia esmiuçar o bronze, ia esmiuçar a prata, ia esmiuçar o ouro. E esses metais, esses materiais esmiuçados, iam ser levados pelo vento, como a palha é levada pelo vento, né? Mas aquela pedra, então, ele ia virar um grande reino, que nunca mais terá fim. Que reino é esse, irmãos? O reino do nosso Senhor. Irmãos, o Império Babilônico já passou. O Império Medo-Persa já passou. O Império Grego já passou. O Império Romano já passou. Essa parte lá do barro e do ferro já passou. Talvez está passando. Mas, irmão, se é uma história, olha aqui, ó, a história está aqui, desce para cá, e vem mais embaixo, e chega aqui, e vai lá no final. Irmãos, nós estamos no final da história. É isso que nós precisamos perceber, irmãos. Nós estamos no final da história. Irmãos, nós estamos no fim dos tempos. E a palavra de Deus, em diversas situações, em diversas menções, fala para nós a respeito do fim dos tempos. Então, irmãos, não é um tempo qualquer, irmãos. Não é um tempo qualquer. Quando a gente é criança, quando a gente era criança, eu não sei se as crianças de hoje têm a mesma percepção que nós, adultos, hoje tínhamos quando éramos crianças. Os irmãos se lembram que o tempo parecia que custava passar? Não é mesmo? Não, o tempo custava passar demais. Para chegar ao aniversário da gente, então era a luta. Demorava muito, né? Nossa, mais de um ano. E a gente queria crescer, mas o tempo demorava. A gente queria passar de ano, o tempo demorava. Mas, irmãos, hoje, como o tempo voa. Não é, irmãos? O tempo voa, irmãos. Irmãos, nós estamos chegando no fim de todas as eras. No fim de todas as coisas. Mas aí, para algumas pessoas, pode trazer um certo medo. Nossa, é o fim. Ai, meu Deus, como é que vai ser esse fim? Irmão, mas o fim é glorioso. Porque o fim fala de um reino que não terá fim. E nós estamos dentro dele, irmãos. Olha que maravilha. Irmãos, então isso deve trazer alegria para o nosso coração. É regozijo. É expectativa boa. Oh, Senhor, chega rápido. Eu quero mesmo, Senhor. Eu quero estar desfrutando desse reino, Senhor. Essa deve ser a nossa expectativa. Não é medo, não é ansiedade, não é depressão. É alegria. É alegria. Lá no capítulo 21 de Mateus, de Lucas, do Evangelho de Lucas, fala assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, né, erguei as vossas cabeças, alegrai-vos e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Ô irmão Lúcio, sabe aquela enfermidade que está querendo te atacar? Está no fim dela, irmão. Está acabando. Sabe, irmão, a luta que você vive, a perseguição, a dificuldade, talvez a luta da sua casa, da sua família, está acabando, irmãos. Está acabando. Falta pouco, porque tem um reino eterno para nós.
O Senhor tem preparado esse reino para nós, irmãos. É isso que a gente tem que estar atento. Irmão Haroldo, a sua luta está acabando. Tem um reino sendo preparado para nós. Claro, claro, tudo que nós pudermos fazer, e orar e clamar ao Senhor para que essas lutas acabem logo, nós vamos fazer, e vamos orar, e vamos clamar. Mas, irmãos, as lutas estão chegando ao final, porque o Senhor está nos chamando para aquele tempo de estar eternamente com Ele, irmãos. Está chegando esse momento, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos estar vivendo os dias de hoje desapercebidamente. Não podemos, irmãos. Então, olha só, irmãos. Tantas coisas, né? Olha só, irmãos, nosso salário no final do mês. A palavra salário, né? Muitos de nós aqui sabemos, a origem dela é porque lá no passado, bem remotamente, a recompensa que as pessoas, o pagamento que as pessoas recebiam pelo trabalho que eles faziam, era uma quantidade de sal, porque o sal era muito caro. Então o sal era aquele tempero necessário para ele poder não só temperar, mas cultivar. Não tinha geladeira, né? A maneira de você cultivar muitas coisas era salgando as coisas para serem preservadas, não é, dona Emancilha? Emancilha lembra disso. Então veio o termo salário, né? Então veja bem, recebi em sal, depois criaram a moeda, virou uma moeda, né? E várias moedas diferentes, nosso dinheiro, nosso salário. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês aí, é perigoso aqui no nosso meio aqui, ninguém, talvez alguém tenha, mas é perigoso que talvez ninguém tenha aqui uma nota de R$100 na carteira ou na bolsa. É perigoso, porque primeiro, a gente já não anda muito mais com dinheiro hoje, porque primeiro é perigoso. E segundo, às vezes você dá um dinheiro para um lugar, a pessoa não tem troco para te dar. Porque moeda física hoje é raro. Não, vamos fazer o seguinte, quanto que é isso aí? Quanto, não, pode ser no Pix? No Pix mesmo. Tá. Não, débito automático, aí vai no crédito, vai no débito, vai no débito, vai no... Né? Tudo aqui, irmãos, não é verdade? Claro, né, alguns ainda utilizam, né, claro, e o dinheiro, quem puder até, né, de alguma maneira se guardar dessas coisas aí, se conseguir, muito bem, né, parabéns. Me lembro do irmão Gino, por exemplo, ele não tinha cartão de crédito, você lembra disso, Cleiton? Ele falou, de jeito nenhum, ele não queria ter cartão de crédito. Né? Era um cuidado que ele tinha, que bom, né? Se pudesse. O meu Milton não gosta de celular, né, Milton? Então o Milton certamente não faz Pix. O Milton certamente não faz lá cobra no crédito, não, talvez não é assim que o Milton faz. O Milton deve carregar dinheiro. O Milton deve ter nota de R$100 ali. Se precisar, pode pedir para o Milton, irmãos. É mais? Você tem, Milton? É mais? Se bobear, tem a de 200 também. Mas poucas pessoas fazem isso hoje, irmãos. Irmãos, e a moeda, o dinheiro, está mudando. Né? O dinheiro hoje, irmãos, o Brasil, não é só o Brasil, mas o Brasil, né, nosso país, está estudando a criação de uma moeda digital. Porque se você pensar bem, né, lá na conta da gente, né, os mais jovens aqui, por exemplo, quando eles vão abrir uma conta no banco, né, Ricardo sabe, o Joel, então sabe isso melhor ainda, ele nem no banco vai. Ele acessa lá um site, né, Ana Clara? Acessa lá um site, escolhe lá o banco melhor, né, meu irmão? Vou querer esse banco aqui, porque aqui não cobra taxa, aqui tem alguns benefícios, vou querer essa conta aqui, já transfere o dinheiro para lá, e nem nunca viu o cara de gerente, cara de caixa, nem sabe quem que é, e esses bancos nem agência física tem, é tudo virtual. Então, na verdade, que dinheiro que você mandou para aquele banco, irmão? Você foi lá depositar alguma nota lá? Ainda lembro, né, irmãos, daquelas pessoas... Desculpa a menção aqui a irmã Senilha, talvez a irmã Rita, mas vocês vão lembrar de pessoas que, principalmente no interior, né, ganhava dinheiro, o Cleiton sabe disso, a pessoa guardava dinheiro onde, Marta? Debaixo do colchão. Guardava o dinheiro lá. E aí tinha alguns problemas, que depois a moeda, às vezes, era mudada, né, era atualizada, as pessoas, às vezes, perdiam aquele dinheiro. Né? E tinha gente que tinha dinheiro guardado lá por muito tempo. Né? Mas nessas contas digitais, quem foi lá pôr dinheiro naquela conta digital? Ninguém. Mandou só uma informação de crédito para aquela conta, e ele pode, inclusive, agora, chegar numa agência de automóveis e comprar um carro zero com aquele crédito que ele tem naquela conta, naquele banco que ele nunca foi, que tem dinheiro que ele nunca foi lá colocar. Irmãos, olha que coisa, irmãos. Então, o Brasil está pensando, né, Joel? Há muito tempo tem uma discussão de criar a sua moeda digital. Então, esse negócio de real, talvez vai acabar essa história aí. Né? Se você pensar bem, a gente tem créditos lá no banco da gente, lá na agência da gente lá.
vou transmitir tantos créditos para esse negócio, vou fazer uma oferta aqui para a igreja aqui de tantos créditos, nós vamos comprar aqui esse imóvel, não, vou transferir tantos créditos aqui, Deus moveu meu coração, vou ofertar aqui. Tudo crédito, irmão. Cadê o dinheiro? Não é físico mais. Então, os irmãos estão percebendo a agilidade das coisas, como que as coisas... Eu lembro, estava lembrando outro dia, quando eu era criança, irmãos, a gente ia à missa, né, irmã Senir? Acabava a missa, eu chegava para meu pai, ô pai, me dá uma prata. Quem lembra disso? Você lembra? Pai, me dá uma prata. Meu pai, meu filho, é todo domingo, né? Eu ia lá, tirava uma moedinha de 20 centavos na época, a gente ia comprar bala, biscoito, pipoca, picolé, fazer uma festa depois da missa, a missa era de manhã, né? Não vai atrapalhar seu almoço não, hein? Aí eu pedi o pai uma prata, de 20 centavos, dava para comprar esse monte de coisa, né? Irmão, mudou tudo, irmãos. E olha que eu sou uma criança, né? Eu nasci ontem, irmão. Olha, peraí. Irmãos, mudou demais, irmãos. Irmãos, está mudando muito, muito rápido. E algumas coisas, irmãos, algumas mudanças a gente vê, mas muitas outras nós nem percebemos, irmãos. Nós nem sequer ficamos sabendo. Irmãos, olha essa situação aqui, irmãos, lá da guerra do Irã com o Iraque, né? Israel com o Iraque, desculpe. Irmãos, olha o Trump, né? Esse presidente aí, né? Nessa questão toda aí, né, Ana Maria? Olha essa situação toda aí, então, dessa guerra, né? Israel sabia que toda essa problemática que tem lá de ataques a Israel e tudo mais, vinha lá do Irã. Isso aí não é novo, ele já sabia-se disso, né? Então, em algum momento, eles estavam preparando para fazer um ataque contra o Irã. Na verdade, irmãos, essa guerra, né? Quem está acompanhando isso aí de perto sabe, essa guerra vem sendo preparada há mais de 20 anos, há mais de 30 anos essa guerra vem sendo preparada. Só que não tinha jeito de fazer essa guerra, tinha que acontecer uma série de outras coisas para ter condição de ter essa guerra. Então, uma das coisas que tiveram, por exemplo, quem tem acompanhado os noticiários, não é o caso da irmã Rita, mas quem tem acompanhado os noticiários, o ano passado, Israel foi lá e bombardeou alguns sistemas de defesa do Irã. Não é isso, Cleito? Bombardeou, porque se é um sistema de defesa, você bombardeia o sistema de defesa, como é que o país vai se defender quando você atacar? Então eles foram lá e fizeram aquilo. Aí teve uma reviravolta, o Irã reclamou, aquela confusão, passou um ano. Mas eles estavam preparando, porque eles queriam depois fazer um ataque massivo como fizeram. Né? Israel foi lá e atacou o Irã, porque na verdade ele sabia, a guerra lá em Gaza, ou a guerra que ele está tendo lá nos arredores, no fundo, é com o Irã. Eles sabem disso. Né? E irmãos, não é esse o nosso tema, não, tá, irmão? Só estou ilustrando aqui para a gente entender as coisas, né? Aqui, aquela, vamos falar assim, aquela religião que a gente sabe que é daquela região, né? Eles têm uma birra com o povo de Israel e o intuito deles é acabar com Israel. Estou errado, Ana Maria? É acabar com Israel. As crianças aprendem desde muito cedo, a odiar o judeu, né, a odiar Israel, a fazer guerra contra Israel. Então, o plano deles é acabar com Israel. Né? Isso é uma história antiga, né, na verdade. Que na verdade, né, irmãos, é uma história antiga, mas que também está aqui, né, irmãos? Não é verdade, irmãos? Nós sabemos, né? Tudo isso começou quando? Tudo isso começou lá quando o Abraão, né, Deus falou que ia dar um filho para ele, né? O Abraão e a Sara se precipitaram, né? E o Abraão acabou tendo um filho com Agar. Né? E aquele filho, né, o Ismael, gerou uma série de problemas para o povo de Israel. Depois, o próprio Ismael, naquela época, quando criança, ele já perseguia o Isaac. Lá atrás já era assim. Então, essa história, irmãos, é antiga. Né? E, irmãos, nada disso que está acontecendo não está mencionado na palavra de Deus. Por isso que, se a irmã Rita não vê jornais, não tem problema, a irmã Rita lê a Bíblia. Graças a Deus. E muito, né, irmã Rita? Graças a Deus. Há muitos anos a irmã Rita lê a Bíblia. Graças a Deus. Está aqui, irmãos. Então está aqui para nós. E, irmãos, olha o que é a tecnologia. Então o Irã construiu, desculpa estar falando isso aqui, irmão, mas eu quero tentar trazer a gente aqui para o que está acontecendo nos nossos dias. O Irã construiu lá algumas usinas nucleares para construir armas atômicas para atacar Israel, para atacar seus inimigos como alvo ali Israel. Então, uma das usinas atômicas foi construída dentro de uma montanha. O Brasil não tem montanha, irmãos. Mas a gente teve o privilégio, outro dia, eu, Tiago, o Lucas, de irmos que seria mais perto de uma montanha, nós fomos numa serra, que é a serra ali no quintal da casa do Theo. É a serra do Rola Moça, ali no Barreiro.
né? Nós fomos lá outro dia. Então, para a gente ter uma ideia, daqui, quando a gente vai descer na João César, se a gente olhar no horizonte, a gente vê a serra do Rola Moça lá na frente, né? Hoje tem alguns pés atrapalhando, mas a gente vê a serra lá. Então já chama atenção, já destaca aquela serra. Mas isso aqui é só uma serrinha, irmãos. Lá tem a montanha, que a gente não faz nem ideia da altitude qual que é. Então, dentro dessa montanha, construíram uma usina nuclear. Porque se fosse atacado, como é que atacaria essa usina dentro da montanha? Não tinha jeito. Montanha de pedra. Né? Bem, bom destaque isso aí. Então, ali é um negócio assim, complicado de atacar. Mas Israel sabia que tinha lá uma unidade, uma usina nuclear lá, eles tinham que atacar, mas não tinha jeito. Mandava bomba, mas na montanha não chegava lá na usina. Então, precisava de uma arma que conseguisse chegar dentro da montanha para destruir aquela usina. Só os Estados Unidos, né, então, tinham essa arma. Né? Aí os irmãos devem ter acompanhado aí muito tempo. Os Estados Unidos vão entrar na guerra, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Não, daqui a 2 semanas o Trump deu uma de bobo, né? E na verdade ele foi lá, mandou um avião e mandou uma bomba, né, que tinha capacidade de perfurar a rocha, descer a mais de 60 metros e explodir lá dentro. Irmãos, nós estamos longe de guerra, graças a Deus. Mas, irmãos, já pensou que é? Que tecnologia é essa, irmãos? Uma bomba que faz perfuração da rocha e que, mesmo com o impacto, né, de perfuração, ela não explode, ela só vai explodir quando estiver lá 60 metros para baixo. O que é isso, irmãos? A gente não consegue nem pensar uma coisa dessa. Mas é o que está acontecendo por aí, irmãos. E fizeram, e foram lá e atacaram e destruíram aquele negócio. Mas é uma outra coisa interessante, irmãos. Quem está acompanhando os noticiários, os irmãos já perceberam como que o Trump está preocupado ou desejoso de ser o cara que constrói a paz? Vocês já perceberam isso aí? Inclusive, ele foi indicado para concorrer ao Nobel da Paz. Né? Engraçado. O que tem a ver, né? Mas ele está correndo atrás disso, já não é de hoje, desde quando ele começou o governo dele. E os irmãos se lembram, né, irmãos, falando do anticristo, né? Quando disserem paz e segurança sobrevirá a repentina destruição. Então o anticristo é alguém que inicialmente, irmãos, ele vai trazer uma paz aparente aí. Todo mundo fala, oh, que maravilha, oh, que bom, agora estou em paz, que beleza, agora podemos ficar sossegados. E aí vem repentina destruição. Então, irmãos, mais uma vez, desculpa, eu estou falando isso aqui para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje, irmãos. No mundo hoje, que as coisas estão acontecendo. Né? Então, para nós nos atentarmos e pensarmos, né, o que Deus tem para nós. Mas não é só nesse critério, não, irmãos. Há pouco tempo, já tem alguns anos já, eu vi uma notícia que me chocou. Eu acho que, não sei se eu comentei com os irmãos aqui, mas tinha um homem, né, eu não lembro se era judeu, eu acho que era, mas eu não posso garantir que era um empresário muito bem-sucedido, e ele foi fazer uma viagem para uma outra cidade, e como acontece nesse meio, o empresário chegou lá, e uma das primeiras coisas que ele fez foi contratar um serviço de uma garota de programa. Contratou um serviço de uma garota de programa. A gente sabe o que é isso, prostituição. Né? Tranquilo. Quando ele estava lá no hotel, quando a tal garota chega, que entra no quarto dele, ele tem um infarto. A garota de programa era uma filha dele que tinha saído de casa há muitos anos e desaparecido. Ela era a garota de programa. Ela não sabia e nem ele. Quando ele viu aquilo, ele teve um infarto. Né? Acho que ele não chegou a morrer, mas ele teve um infarto, e aí, né, acho que ele não morreu, e a família, aquele caos. Né? São coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje, irmãos. Como, semana passada teve um caso também, eu acho que foi um chinês, eu não me lembro exatamente onde é que eu vi essa reportagem, talvez alguém viu aí, no aeroporto, tinha uma mulher com um carrinho de criança, e uma criança de 2 anos, daí a pouco vira um homem que foi lá, pegou aquela criança pelo pé, você viu isso? Pegou ele e bateu a cabeça dela no chão, dentro do aeroporto. Foi isso mesmo? É um chinês que fez isso? Eu não sei, não é um homem que fez um negócio desse aí. Como assim, irmãos? Irmãos, nós estamos vendo coisas acontecendo nos nossos dias, não é só guerra, não, mas coisas acontecendo nos nossos dias. Irmãos, precisa ligar o alerta dentro de nós. Gente, o que está acontecendo? Onde é que nós estamos chegando? Deus, o que está acontecendo? Então, irmãos, nós não podemos ser desatentos com os dias em que vivemos, irmãos. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Então, queria que os irmãos, desculpa essa fala toda aqui, irmão, mas é para nos chamar a atenção, né, em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Aí abre, por favor, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja bem, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mas, irmãos, nesse tempo, o justo viverá pela fé. Irmãos, o justo não pode querer viver no automático, na correria do dia a dia. A gente vive numa correria de trabalho, né, de compromisso dentro de casa, fora, de um monte de coisa. Mas, irmãos, o justo tem que viver da fé, irmãos. Irmãos, é tempo de nós investirmos a nossa vida com Deus. Irmãos, é tempo de nós pararmos, né? Seu trabalho, seu estudo, se eu faço qualquer outra coisa. Irmãos, é tempo de nós termos tempo para Deus. É tempo de nós pararmos para buscar ouvir Deus, ser dirigido pelo Senhor, ser orientado pelo Senhor. Nós não podemos estar aleatórios às coisas de Deus, não, irmãos. Irmãos, e eu estou falando aqui de alguns acontecimentos no mundo, né? Às vezes a gente pode pensar assim, não, vou ver jornal todo dia agora. Irmã Rita, pessoal, agora eu vou ver o jornal todo dia. Todo dia eu vou ver o Aqui Agora, sei lá, esses negócios que tem aí, eu vou ver todo dia. Não, irmão, mas não é não. Todo dia nós temos que ver a palavra de Deus. Todo dia nós temos que falar, Senhor, me orienta, me ilumina, me instrui, Senhor. O que está acontecendo? Me mostra as coisas, Senhor. Todo dia. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Podemos ver outras coisas, jornais, notícias. Se isso não te fizer mal, e na maioria das vezes faz mal, e eu vou dizer para os irmãos, eu mesmo não fico vendo isso não, tá, irmãos? Tá? Eu tenho procurado pesquisar as notícias que eu quero ver, porque tem tanta notícia que a gente não quer ver, que chega para nós e que afeta a gente, que entra na mente da gente. Nós temos que ter cuidado. Né? Há toda uma indústria aí querendo dominar nossa mente, irmãos. Né? Nós temos que ter cuidado. Mas, irmãos, aqui não. Aqui nós temos, irmãos, desculpa usar um termo aqui, nós temos que, desculpa essa frase, meter a cara. Aqui, irmãos, nós temos que mergulhar nessa palavra, entender o que Deus está falando conosco. E alguém às vezes fala assim, irmão, eu leio, mas eu não entendo. Não tem problema não, lê. Se você não entender agora, você vai entender depois, mas lê. Guarda a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Leia a palavra de Deus. E mais, né, irmãos, né? Ainda que a gente não entende, eu tenho certeza que todo mundo aqui que crê em Jesus tem a experiência de estar lendo a palavra de Deus e depois que lê, ele se sente mais fortalecido, mais encorajado. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é alimento vivo e verdadeiro, irmãos. Duas coisas que alimentam o crente, irmãos, é a palavra de Deus e a oração. Duas coisas que o crente não pode ficar sem ela. E, irmãos, a maioria de nós hoje, né, irmãos, infelizmente, a vida cristã tem caído numa rotina, numa coisa assim, rotineira mesmo. Irmãos, às vezes a nossa rotina, é vir no culto domingo. Irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, deixa eu contar uma coisa que às vezes a gente conversa aqui na liderança que eu falo com os irmãos. Sabe uma coisa que às vezes me inquieta, irmãos? Que é muito legal, quando os irmãos, a gente fala o que o texto, leia aí, para mim, Hebreus capítulo 10, 36, os irmãos projetam aqui. Irmãos, eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque é tão legal você estar sentadinho na cadeira, vendo na televisão, né? Tão legal, não precisa nem cruzar meu braço, né? Pode continuar com o braço cruzado e vendo ali. Mas cadê sua Bíblia, irmão? Cadê sua Bíblia, irmão? Não, eu nem trago, porque os irmãos projetam lá as mensagens. Irmão, cadê sua Bíblia? Não, está lá na minha gaveta, está no porta-luva do meu carro. Irmão, cadê sua Bíblia, irmão? Bíblia é um negócio que nós temos que carregar conosco, irmãos. Para nos orientar, para nos instruir, para falar conosco. Irmão, cadê sua Bíblia, irmão? Não, está aqui, irmão, eu tenho aqui no celular, muito bom, mas cadê sua Bíblia, irmão? Irmãos, precisamos de Bíblia. Precisamos de Bíblia. Sabe por quê, irmãos?
Isso aqui, irmãos, não está no nosso controle, não, irmãos. Se alguém quiser mandar alguma coisa aqui, deturpar os arquivos que estão aqui, inclusive da Bíblia, é muito fácil. E nós estamos aqui, ó. Cadê sua Bíblia, irmão? Então, irmãos, desculpa aqui, né? Traz sua Bíblia. Não, eu não tenho, a minha está rasgada. Traz sua Bíblia. E se alguém não tiver, tenho certeza que ele vai ganhar. Nós já demos muita Bíblia aqui, podemos dar bastante também, não tem problema. Mas traz sua Bíblia, irmão. Não, mas vai para a reunião, eu pego ônibus. Irmão, traz sua Bíblia. Carrega sua Bíblia, irmão. É sua arma, né? Carrega sua Bíblia. Então está dizendo para nós que o justo vai viver, irmãos, é pela fé. É pela fé. Irmãos, mais uma vez, esses dias estão nos alertando, né? Então, a maneira do justo viver é pela fé. E outra coisa, sabe, irmãos, a gente lê lá aquela lista dos irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, né? A gente chama, né? Tem um título lá em algumas Bíblias, heróis da fé. A Bíblia não chama esses irmãos de heróis. Quando você vai ler lá, Hebreus capítulo 11, eles não são chamados de heróis pela Bíblia. Mas aqueles irmãos eles são grande exemplo para nós, de irmãos perseverantes, que pela fé caminharam, enfrentaram um monte de situação e venceram. Mas é exemplo para nós, irmãos, para a gente fazer o mesmo hoje. Nós também temos que continuar Hebreus capítulo 11, a nossa vida, irmãos. Nós temos que dar sequência. O irmão Adilson, com aquela situação, ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor, e o Senhor socorreu, e o Senhor ajudou, e ele prevaleceu, e Deus foi glorificado na vida dele. A irmã Rita, ela tinha aquela dificuldade, mas ela perseverou, ela prevaleceu ali, ela confiou no Senhor, e o Senhor honrou a irmã Rita. Irmãos, as pessoas querem ler na nossa vida a operação de Deus na nossa vida. Nós somos chamados a ter a vida que aqueles irmãos tiveram. Eles na situação deles, nós na nossa. Qual que é a sua luta, irmão? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua angústia? Qual que é a sua circunstância? Qual que é? Deus quer operar lá. E Deus quer usar essa situação nossa para falar com muitos outros, para abrir os olhos de muitos outros. Então, se é que aqueles irmãos são heróis da fé, Deus está nos chamando para ser heróis da fé também. O justo viverá pela fé. Né? Atos capítulo 1, versículo 3. A gente empolga, vai falando, irmão. Deixa eu tentar dar uma agilizada aqui. Atos capítulo 1, versículo 3. Eu vou lendo aqui, irmãos, para poder agilizar, tá? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Irmãos, então os discípulos estavam lá. Aliás, irmãos, deixa eu lembrar aqui uma coisa. Qual foi o testemunho que nós estávamos dando aqui na ceia do Senhor, irmãos? É que o Senhor Jesus veio, né? Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o Senhor Jesus veio. Ele veio e ele morreu na cruz por cada um de nós. Amém, irmãos? Ele morreu. Mas o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois ele foi elevado às alturas. Não é isso, irmãos? Irmãos, toda essa parte da história já aconteceu. O que está faltando acontecer então, irmãos? Ele voltar. Está vendo, irmãos? Em que horas da noite nós estamos? Irmãos, está faltando o Senhor voltar. É o que falta.
E há quanto tempo o Senhor já foi, irmãos? Irmãos. Então, o que nós estamos aguardando, irmãos, é o grande dia do nosso encontro com o Senhor. Verdade, irmãos? Irmãos, as forças malignas, né, o diabo, esse mundo, eles não estão satisfeitos. Irmãos, se nós tivéssemos aqui as pessoas lá do meu trabalho, talvez da escola que a gente estuda, né, amigos, vizinhos, ouvindo talvez essa fala desse rapaz aqui na frente, e falar, pelo amor de Deus, o que esse cara está falando aí, gente? O que é isso? Que fanatismo, o que é isso, meu Deus? A gente que está transmitindo ao vivo aí, tá, irmãos? Está transmitindo ao vivo aí, irmãos? Tá, nossa, então imagina o que esse povo está pensando lá na internet. É isso que o mundo pensa, irmãos. Que conversa estranha é essa? Que papo ruim é esse? É isso que eles estão pensando, irmãos. Então, irmãos, o mundo, o diabo e a nossa carne, o inimigo, tudo que eles puderem fazer para impedir o propósito, o cumprimento das coisas de Deus na nossa vida, eles vão impedir, irmãos. Então, irmãos, não vai ser fácil, né? Todo esse cumprimento da palavra de Deus, vai ter dificuldade, vai ter luta, vamos ter que passar por algumas dificuldades, algumas tribulações, vamos passar sim, irmãos, vamos. Mas, irmão, lembra de uma coisa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Mais uma vez, irmãos, é tempo de nós estarmos aos pés do Senhor. É tempo de nós estarmos aos pés do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque confiou no Senhor. Não é porque você é o bom, não, você sai fora. Se vier, eu escondo para cá. Não, irmãos. É porque o Senhor é contigo, irmão. É porque a graça de Deus é sobre nós. Não somos nós, é o Senhor. Sabe, irmãos, tem algumas estratégias para a gente fugir da grande tribulação, fugir do anticristo, tem algumas estratégias aí. Mas a melhor delas, se prostre aos pés de Jesus. É a melhor de todas, irmão. É a que funciona, irmãos. Outra, não sei se funciona, mas essa funciona. Estarmos aos pés do Senhor, irmãos. E sabe, irmãos, quando a gente leu lá em Hebreus, né? Estava falando ontem com o irmão Lúcio. Muitos daqueles irmãos que deram aquele testemunho maravilhoso, né, para nós, eles morreram, foram mortos. Irmãos, e se a morte vier? E aí, irmãos? E se a morte vier? Irmão, ela pode vir, sabe por quê? Nós temos vida eterna. Sabe, irmãos, pode acontecer comigo, com os irmãos, pode acontecer conosco, irmãos, nós temos chamados, alguns dos nossos irmãos queridos têm sido chamados, não é verdade? Né? Estava vendo o vídeo do irmão Gino, lembrando, poxa, o irmão foi chamado. Irmãos, sabe de uma coisa que eu tenho pensado? Talvez os irmãos foram chamados, sabe para quê? Para ser poupados. Nós não sabemos o que tem pela frente, irmãos. Não que nós vamos buscar, opa, então prefiro morrer. Não, irmão. Nós temos que preferir o que Deus quer para nós. Nós temos que preferir que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Esse nós temos que preferir, né? Mas se a gente estiver aos pés do Senhor, seja vivo ou seja morto, o Senhor é aquele que nos guarda. Amém, irmão? O Senhor é aquele que nos guarda. Eu estava lembrando para o irmão Lúcio, quem morreu ainda tem um privilégio. Quando o Senhor voltar, eles vêm primeiro. Os mortos é que vão ressuscitar primeiro, depois os vivos. Mas deixa o Senhor conduzir conforme for a vontade dEle. Por isso, irmãos, a gente precisa estar no Senhor. Por isso nós precisamos estar no Senhor. Irmãos, deixa eu dar um salto aqui. Nós vamos terminar, tá, irmãos? Só mais um pouquinho. Isso aqui é importante. Jesus, irmãos, falando, né, lá no capítulo 24 de Mateus, se os irmãos quiserem abrir, Jesus falando lá, né, dos acontecimentos lá da vinda dele, lá no versículo 37, o Senhor Jesus falou assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, não vamos esperar sair um comunicado lá na Rede Globo, né, lá naquele... Vocês lembram quando tem uma notícia extraordinária, tem lá, pam, 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 não tem lá notícia, pam, 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 não, notícia extraordinária, você para ver aquela notícia lá, né?
Aconteceu agora, nesse momento, não sei o quê. Irmãos, não vai avisar para nós. Gente, cuidado, Jesus está voltando, viu, gente? Atenção, cuidado aí. Vocês estão desapercebidos aí, que estão envolvidos com outras coisas. Jesus está voltando. Essa notícia não vai sair na televisão, não, irmãos. Essa notícia já saiu na palavra de Deus. A notícia já está aqui para nós, irmãos. Já está aqui para nós. Fica atento, fica alerta. Esses são nossos dias. Fica atento, acorda, desperta. É agora. Então, o Senhor falou, olha, nos dias de Noé, eles comiam e bebiam. Estava todo mundo tranquilo, sossegado. Talvez fazendo churrasco lá, irmãos. Casavam, estava dando em casamento, estava tudo normal. Até que veio o dilúvio. E levou a todos. Então, irmãos, nesse tempo, as coisas vão estar acontecendo normal. Vai ter aula normal, não vai ser feriado, não. Vai estar trabalhando, né? Vai estar tudo acontecendo normal. Mas, de repente, alguma coisa vai acontecer. Então, nessa passagem, o Senhor fala assim... Bom, mais embaixo, vai falar assim... Vigiai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. E a outra página diz assim, olha, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele ia ficar vigiando e não ia deixar arrombar sua casa. Então, o ladrão não avisa, irmãos. Então, a gente tem que estar atento para vigiar, para proteger, para guardar, para trancar, né, para o ladrão não vir e não arrombar a nossa casa. Assim somos nós hoje, irmãos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O tempo está nos dizendo, pelos acontecimentos, que está próximo. Essa mensagem nós temos, irmãos, está próximo. E o que nós temos que fazer, irmãos, né? Se está próximo, as pessoas não estão apercebidas, né? Mas nós precisamos estar apercebidos, né? Como é que nós vamos estar apercebidos, irmão? Como é que nós vamos vigiar, irmão? Sempre os irmãos acham que a gente pode vigiar. Né? Será que nós vamos vigiar, mais uma vez, o noticiário? Ou vigiar o que o governo está fazendo? Se a moeda digital vai sair? O que nós temos que vigiar? Irmãos, eu entendo o que nós temos que vigiar. Em primeiro lugar, é a minha própria vida. Como é que está meu caminho? Como é que está meu andar? Como é que está meu viver? Como é que está a minha casa? Porque se eu vigiar a mim mesmo, irmãos, o meu caminho, minha vida, meu viver, se eu vigiar a mim mesmo, eu vou estar preparado. Mas é que cuida de você mesmo. Fica você preparado. Fica você atento. E é interessante, né, irmãos? Assim, eu acho que o momento a gente está terminando aqui, e aí a pergunta para nós, né? Irmãos, como é que está a nossa vida diante do Senhor? Eu gosto muito daquela ilustração que quando a gente recebe Jesus na nossa vida, é como quando a gente abre a porta da nossa casa e fala, Senhor, pode entrar, a casa é sua. Só que tantas vezes na nossa casa existem alguns quartos que estão trancados. Irmãos, nós não podemos ter quartos trancados para o Senhor Jesus na nossa vida. Às vezes tem áreas que a gente não deixa o Senhor acessar. Irmão, abra a porta. Chama o Senhor. Senhor, vem aqui. Eu tenho um canto escuro aqui, Senhor. Um canto feio, bagunçado, complicado. Mas eu preciso que o Senhor venha aqui. Derrama a tua luz, Senhor. Nós não podemos ter quartos escuros na nossa casa, irmãos. A luz do Senhor precisa brilhar na nossa vida. Irmãos, a gente estava aqui no período aqui, né, de louvor ao Senhor, eu estava lembrando uma coisa, né? Falando da morte, da ressurreição do Senhor. Irmão, você já viu como que tem pecados na nossa vida difíceis de serem vencidos? Não tem, irmãos? Situações complicadas, difíceis. Mas, irmão, nós precisamos lembrar. O Senhor Jesus chegou na porta do túmulo e falou, Lázaro, vem para fora! O Lázaro teve que vir, irmãos. O Lázaro teve que vir. Sabe por quê, irmãos? O poder de Deus opera aquilo que nós não podemos operar. Por isso que a gente precisa colocar nossa vida diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho uma situação aqui complicada, difícil na minha vida, que eu não consigo resolver, mas o poder do Senhor pode operar na minha vida, Senhor. Eu quero te clamar, Deus, opera o teu poder na minha vida, na minha limitação, na minha dificuldade, na minha fraqueza, no meu problema. Opera, Senhor.
Irmãos, Deus quer operar. Deus quer operar. Nós não precisamos ficar guardando o quarto escuro na nossa casa. Deus quer derramar luz nas nossas trevas, irmãos. Deus quer fazer isso, irmãos. Irmãos, quantas histórias nós temos visto, graças a Deus, de pessoas que eram matadoras, que eram traficantes, que eram pessoas malignas, e Jesus transformou a vida delas. Quantos casos desse? Graças a Deus, são muitos casos. Nós não precisamos deixar essas complicações na nossa vida, não, irmãos. Nós podemos abrir a porta do nosso quarto escuro e deixar o Senhor entrar e fazer a obra que Ele quer operar. Né? O Senhor Jesus falou lá, naquele texto que nós lemos lá de Atos, capítulo 1, versículo 3 em diante, Ele falou assim, olha, mas vocês recebereis poder quando receberem o Espírito Santo. Irmão, o poder não é nosso, irmãos, nós não temos capacidade. O irmão Hélio está aqui falando aqui um monte de coisa aqui, irmãos, às vezes a gente grita e fala mais grosso, não sei o quê. Irmão, coitadinho de irmão Hélio, irmãos. Se não for misericórdia de Deus na vida da gente. Então não é, irmão, não é nossa força, não porque eu sou bom. Não, irmão, não é não. É o Senhor, irmãos. O Senhor Jesus falou assim, ó, e recebereis poder quando for derramado sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo já foi derramado. Irmãos, o Espírito Santo já foi derramado na nossa vida, irmão. Na nossa casa, na nossa família, já foi derramado. Então nós temos poder, não em nós. O poder de Deus pode operar em nós. O poder de Deus quer operar em nós. Porque é por isso que o Espírito Santo foi dado, irmãos. Poder para vencer aquelas nossas fraquezas, aquelas nossas limitações, aquelas nossas dificuldades, quebrar grilhões que nós não conseguimos quebrar. O poder de Deus opera em nós, irmãos. E aí nós precisamos fazer uma coisa, irmãos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, né? A gente conhece muito aquele versículo lá de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim, os irmãos lembram, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Eu perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua terra. Irmãos, o que nós temos que fazer é nos humilhar, é nos prostrar, é nos arrepender e clamarmos pelo Senhor. E o Senhor quer ouvir esse clamor. O Senhor tem prazer em ouvir esse clamor, irmãos. E Ele quer operar na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, porque em nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor conhece tantas limitações na nossa vida, Senhor, tantos embaraços que nos prendem, Senhor. Tantos embaraços. Senhor Jesus, opera o Teu poder na vida de cada um de nós. Santifica-nos para o Senhor. Jesus, quebra os grilhões invisíveis da nossa vida. Senhor, tem misericórdia. Nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nós invocamos o Teu nome. Senhor, naquelas situações difíceis, Jesus, nós invocamos o Teu nome. Nós clamamos a Ti. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Jesus, entra nos quartos escuros. Jesus, naqueles cantos escondidos da nossa vida. Entra ali, Senhor, e opera o Teu poder, Senhor. E muda a nossa realidade, Senhor. E liberta-nos, e livra-nos. E santifica-nos para Ti, Senhor. Nos prepara, Jesus, para aquele encontro que está breve, nós temos percebido, Senhor. Para nós estarmos naquele reino que não terá fim, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, nós clamamos a Ti, Senhor. Opera na minha vida, Senhor, opera na minha casa. Jesus, opera na minha família, opera no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, opera na vida dos meus filhos. Jesus, opera na minha família, na minha parentela. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, opera, Jesus. Oh, nós queremos estar alinhados com o Senhor. Nós queremos estar alinhados com o Senhor. Senhor, nos dias de Noé, as pessoas não perceberam. Nós não queremos estar desapercebidos, Senhor. Senhor, o Noé estava atento ao que ele estava fazendo. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele estava se preparando, Senhor. Nos ajuda a nos prepararmos também, Senhor. Senhor Jesus, nos ajude. Nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nos ajude, Jesus.
Inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Alcança mais, Senhor, mais santidade na sua igreja, mais arrependimento, mais confissão. Nos ajuda, Senhor, a pedir perdão. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Às vezes nós não queremos perdoar, nós estamos travados. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Senhor, nos ajuda. Senhor Jesus, receba mais glória na igreja, o Senhor é digno, Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Senhor, eu sei das minhas limitações, das minhas lutas, das minhas fraquezas. E o Senhor sabe das lutas e fraquezas dos meus irmãos. Aquelas, talvez, grandes para cada um de nós, e aquelas que talvez sejam enormes. Mas nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Cada caso, cada situação, nós entregamos nas Tuas mãos e nós invocamos a operação do poder do Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor Jesus. Oramos, Senhor, confiados no Teu precioso nome. Amém.